tarde. Como a Sabrina falou, a TV Assembleia cumpre o seu papel social de TV pública e abre espaço para a democracia e a cidadania. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos representantes das chapas. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres, conforme as regras acordadas durante reunião entre a diretoria de comunicação da Assembleia e os representantes das chapas concorrentes. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos, sendo os 2 últimos minutos para considerações finais. Lembrando que, pelas regras da TV Assembleia, não é permitido ofensas aos adversários durante as respostas. Eu sou Natália Macedo e durante todos os dias de entrevista também teremos como mediador o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, advogado Tarcísio Araújo. O nosso primeiro convidado é o advogado criminalista Mozar Valdez. Boa tarde, candidato. O seu tempo de entrevista começa agora. É com você, Tarcísio. Boa tarde, Natália. Boa tarde, candidato Mozar. Satisfação, agradecimento a todos pela sua presença. Candidato, nesse mês de novembro agora, o Tribunal de Contas da União proferiu uma decisão considerando a OAB como órgão da administração indireta e por isso deverá prestar contas a ele. Como será o posicionamento da OAB Maranhão nesse sentido, na sua gestão? Eu acho que, primeiro eu queria dar meu boa tarde à jornalista Natália, ao meu colega nobre da advocacia, doutor Tarcísio. E no que tange a pergunta, eu acho e tenho certeza, aliás, de que lei é para se cumprir. Se o posicionamento do Tribunal de Contas tiver respaldo legal, a Ordem dos Advogados, seccional do Maranhão e todas as seccionais, inclusive o Conselho Federal, eles têm que cumprir a ordem legal. Se a ordem não foi legal, ninguém é obrigado, porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja prescrito em lei. Com relação à transparência da OAB, candidato, quais são os desafios para que a OAB seja mesmo uma instituição de fato e de direito transparente? E eu queria englobar mais uma pergunta nessa questão, com relação à estruturação da OAB, não só no interior, não só na capital, mas também no interior do estado. Quais são as suas propostas? Bem, a nossa chapa, nós passamos 8 meses estudando os problemas, né, porque nós vivemos uma crise na advocacia do Maranhão. Então nós fomos estudar durante 8 meses as crises e as soluções. Porque não adianta só a gente vir aqui e apresentar os problemas sem soluções. Então nós chegamos à conclusão que o problema da ordem ele é estrutural, tá certo? Nós temos que começar do zero, porque até as regras do Conselho Federal hoje são retrógradas. Por exemplo, a ordem hoje, na nossa opinião, ela não pode ser considerada a entidade mais democrática do país, apesar de que ela está sempre tomando a frente dos grandes problemas nacionais. Nós não temos uma eleição por 2 turnos. Nós não temos transparência na Ordem do Maranhão, por exemplo. Ora, uma entidade que se propõe a tomar frente em todas as crises políticas e que estão judicializadas no país, diz que ela não dá um bom exemplo, é porque ela precisa de uma reciclagem. Então, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Maranhão, hoje, se a eleição fosse amanhã, apenas a chapa 1, a nossa chapa, estaria em condições de concorrer, porque nós preenchemos todos os requisitos editalícios, que são os requisitos legais. O atual presidente da Ordem, ele não apresentou as contas do exercício de 2017 para o Conselho Federal. Ora, gente, a partir do momento que uma entidade de advogados não cumpre com o seu dever legal, aí alguma coisa está errada. Então, nós temos que ter cuidado com essa transparência. Tanto que a nossa chapa propõe, pela primeira vez na história da advocacia, no primeiro dia útil da nossa posse, se eleito formos, nós vamos colocar o saldo. Os advogados precisam saber do Maranhão onde é que o seu dinheiro está sendo aplicado e a fonte de recebimento. E, historicamente, a Ordem dos Advogados do Maranhão nunca, não é só o atual presidente, não. Nós andamos pesquisando, nós estudamos os problemas da advocacia. Então, há 10 anos que eu estou aqui no Maranhão, há 10 anos eu não sei de onde vem o dinheiro da Ordem, a não ser das anuidades, e também da onde se a questão dos exames de ordem. O exame de ordem é caríssimo, são vários candidatos que participam desses exames, a gente não sabe quanto é que a ordem recebe.
A gente não sabe aonde é que a ordem emprega esse dinheiro. Agora mesmo, nós estamos tendo um problema estrutural na sede da ordem, não sei se ela aguenta as primeiras chuvas fortes aqui no Maranhão, porque o atual presidente recebeu do Conselho Federal R$ 1.250.000 para proceder a essa reforma em 2017. E ele tentando potencializar a campanha dele e tentando inaugurar isso agora, ele não conseguiu. Então, talvez seja esse o motivo de ele não ter prestado contas. Com relação às suas propostas. Com relação às nossas propostas, nós vamos ter realmente uma administração transparente, com orçamento participativo e sempre chamando a Assembleia. A Ordem dos Advogados hoje é um colegiado, mas nós temos que chamar as assembleias, a exemplo do sindicato, para colocar para o associado, para o inscrito, o que é que a Ordem tem de patrimônio, aonde é que a Ordem investe, eles é que tem que priorizar, tá certo? Eles é que tem que dar prioridade, aonde o dinheiro da Ordem deve ser investido. Eu tive a oportunidade de andar 21 mil quilômetros, eu acho que eu fui o único candidato que fui em quase todas as comarcas do Maranhão e percebi que os advogados estão desinformados, os advogados estão perdidos porque não tem uma ordem que efetivamente trate dos seus problemas. O advogado precisa de proteção, principalmente do interior. O advogado ele precisa da defesa intransigente das prerrogativas, porque enquanto a advocacia não for livre, o advogado não tem condições de fazer uma boa defesa. E a defesa do cidadão, ela está prevista na Constituição. Mas nós temos um outro tipo de transparência, que é a transparência do judiciário maranhense. Eu tenho dados assustadores aqui que eu fui ver no portal de transparência. Eu vi algumas comarcas que estão prestes a cair, igual o prédio da OAB. Gente, nos últimos 3 anos, nós temos o FERJ, que é um fundo de reaparelhamento, né, e investimento tecnológico, que o tribunal tem de investir nos interiores. Por exemplo, em 2016, nós tivemos de fundo do FERJ cerca de 116 milhões. Em 2017, 117 milhões. Até setembro desse ano, 93 milhões. Gente, é milhão demais. Aí você chega na comarca, não tem juiz, não tem serventuário, não tem internet. Então, tudo isso, gente, é problema da Ordem dos Advogados. Que a Ordem dos Advogados, historicamente aqui no Maranhão, eles são sempre do compadrio, eles não gostam de levar insatisfação para o judiciário. Eu não quero dizer que nós somos uma chapa de embate, nós somos uma chapa de diálogo, mas nós temos que fiscalizar e saber se esses recursos estão sendo aplicados, porque o que mais os advogados reclamam no interior do Maranhão, jornalista, é sobre a morosidade da justiça. Eu costumo dizer que quando as decisões chegam aqui, vão para o túmulo, porque um processo não dura menos do que 10 anos aqui no Maranhão. Tá certo? Então nós temos que combater efetivamente esse tipo de problema. Dentre várias propostas, vários temas que o senhor tocou, a questão desse posicionamento, do enfrentamento ao Poder Judiciário. Esse ano de 2018, o senhor teve um episódio, inclusive lá no fórum, juntamente com outros advogados. No ano de 2017 também, outro episódio no Tribunal de Justiça de enfrentamento. Esse posicionamento, ele acaba criando barreiras, não ocasiona a criação de barreiras ainda maiores pelo Poder Judiciário em relação aos advogados, prejudicando, ou o senhor entende que essa é a postura que deve ser adotada mesmo pela ordem, no sentido de garantir as prerrogativas e, enfim, garantir todos os demais os necessários para os advogados? Advogado, quando a gente fala de enfrentamento, a gente fala de enfrentamento jurídico. O problema é que aqui no Maranhão, o judiciário e muitas autoridades e muitas instituições estavam acostumados a que suas decisões não foram contestadas. Nós temos decisões equivocadas desse Tribunal de Justiça e de juízes de base. Nós temos decisões equivocadas na Polícia e do Ministério Público. Eu sou presidente do Sindicato dos Advogados do Maranhão e a nossa postura é diferente da ordem. Nós discutimos entre advogados a questão do judiciário, das decisões. Por que não? Porque tem gente que era para estar preso e está solto, tem gente que era para estar solto e está preso. Nós não temos um judiciário transparente, todo mundo sabe disso no Maranhão, mas todo mundo tem medo de dizer. E eu tive coragem de dizer e de enfrentar isso. Agora, eles não gostam disso. Não estou aqui generalizando. Nós temos uma justiça que trabalha pouco, que produz pouco. Você vai no interior, e eu coloquei agora na minha campanha, várias comarcas sem juiz na sexta e na segunda. Por que que juiz só trabalha aqui no Maranhão o dia que ele quer? Por que que ninguém reclama sobre isso?
Por que a gestão, o presidente do tribunal, ou esse ou o anterior, ou de 10 anos atrás, não toma uma providência? Então, acabam que os processos ficam todos lá na prateleira e agora com o PJE, que é o Projeto Judicial Eletrônico, piorou. E como os processos estão sendo engarrafados lá dentro do computador. E como a ordem vai poder contribuir? A ordem tem que fiscalizar e denunciar. Nós vamos primeiro por uma conversa com o presidente do tribunal, vamos dar prazo, porque o mandato é de 3 anos. Eu trabalho com prazo. 6 meses, se continuar o TQQ, nós vamos, através dos nossos procuradores, nós vamos judicializar. Eles mesmos vão julgar um ao outro, porque o processo começa aqui, doutor, mas ele termina em Brasília. Nós queremos saber, não só do judiciário, que vai julgar o judiciário, do CNJ, se o juiz pode trabalhar o dia que ele quer, se o juiz não tem que produzir sentença, produzir decisões, se alguns juízes podem vender sentença, se isso é legal, porque aqui tem compra de sentença no Maranhão, todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de dizer. Eu tenho coragem de dizer, porque eu sou advogado, meu grupo é de advogados, nós não somos lobistas. Ainda em relação a... Desculpa, Natália, se tem alguma pergunta, mas em relação ao exame de ordem que o senhor tocou aí, jovem advocacia, alguma proposta no sentido de auxiliar as pessoas que estão adentrando o mercado e com essa jovem advocacia, como é que o senhor planeja isso na sua gestão? Não tenha dúvida, nós estivemos em Curitiba, já estivemos em Recife, nós estamos migrando um projeto da Califórnia dos Estados Unidos, que são as incubadoras da advocacia. O que é a incubadora da advocacia? Nós vamos pegar esses jovens advogados que estão chegando, sem perspectiva de emprego, e vamos abrir 6 polos, além de São Luís. Vamos abrir um polo em Imperatriz, um polo em Açailândia, um polo em Balsas, o Estreito e Porto Franco, além de Caxias. Por que esses polos? Porque, vendo a questão da economia, o Maranhão, ano passado, foi o estado que mais cresceu no Brasil, a ponto de superar o Brasil. Esses 5 municípios do sul do Maranhão cresceram mais economicamente do que São Paulo. E lá, a vocação é o agronegócio. Nós não temos advogados do agronegócio no Maranhão, nós não temos advogado portuário, nós não temos advogado marítimo. Nesse momento aqui no Porto de Itaqui, são 10 a 15 idiomas que estão sendo falados, por causa da vocação. Nosso porto é um dos mais importantes do mundo, mas nós não temos advogados especializados nessa área, na área de internet, na área de solo. Então está tendo uma invasão de advogados de fora, porque esses campos são rentáveis. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar esses polos, levar um juiz aposentado, a OAB, vai levar um professor advogado, porque nós vamos criar a escola da advocacia e colocar esses jovens advogados já no sistema, com o SEBRAE, que nós estamos buscando o SEBRAE, a FIEMA, fazendo convênio, para colocar esses advogados em atividade. Em Imperatriz, nós temos 1.500 jovens sem emprego. Mas por quê? Porque esses jovens advogados, que chegam em torno de 800 por ano, eles vêm para o campo saturado. Eles vão ser criminalistas, eles vão ser advogados de família, eles vão ser trabalhistas. E nas áreas não congestionadas, nós não temos profissionais. Então, a OAB, historicamente, também nunca tratou disso. Nós temos que buscar emprego e renda para os advogados. Nós temos que dotá-los de especializações para poder concorrer no mercado. E nós temos que estar onde está circulando o capital. E onde está circulando o capital é no Maranhão. Agora mesmo, nós estivemos em Caxias, os chineses compraram quase que a metade de Caxias. Mas não tem ninguém que trate aqui no Maranhão de direito estrangeiro, porque há uma limitação para a compra de terras. Então, tem a questão, só para encerrar, doutora, jornalista, nós temos a questão do COFINS, a questão do direito tributário aplicado no agronegócio, na agroindústria, e nós não temos advogado, porque o gaúcho, quando ele chega aqui no Maranhão, ele faz a parceria rural, mas ele traz o advogado dele. Mas o nativo que faz a parceria, ele não tem quem lhe dê a assistência jurídica. E hoje o Maranhão é um dos grandes celeiros e vai ser futuramente, né, um dos estados mais importantes da América. E nós precisamos dotar os nossos advogados. A gente já avançou aqui, passou dos 3 minutos. Eu queria que o senhor se despedisse aqui com as considerações finais. O senhor tem agora 1 minuto e 20. Tá, primeiramente eu queria parabenizar a direção da TV Assembleia, que teve essa iniciativa de a gente poder aqui falar para parte do estado do Maranhão sobre as nossas propostas e dizer que eu e a minha equipe
somos de advogados, somos preparados para governar a ordem. Eu sou um policial civil aposentado do Distrito Federal, onde exerci vários cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Morei nos Estados Unidos, onde eu fui me especializar em segurança pública. Tenho um excelente serviço prestado para a nação brasileira, agora eu quero prestar na minha terra, e sou um cara sério. Sou um cara sério. Eu queria só advertir aos nossos colegas, para que eles percebessem bem a discussão para essas eleições da ordem. Nós temos até pessoas comprometidas aí, segundo notícias, com o crime, tentando um escudo para ir para a ordem. Nós não podemos permitir isso. A ordem é coisa muito séria. Nós estamos agora prestes a começar, a partir de 1º de janeiro, um governo que vem com uma proposta de combate à corrupção. E nós nos filiamos a essa corrente de combate à corrupção. Esse combate tem que começar dentro do judiciário, principalmente aqui dentro do Maranhão. E eu quero que vocês olhem bem as nossas propostas, olhem bem o nosso currículo, olhem bem o serviço que nós prestamos. Não somos paraquedistas, realmente somos advogados e que sempre estivemos em todas as trincheiras. Somos da conversa, mas se não tiver a conversa, nós vamos para o embate judicial. Não é esse embate que eles estão falando aí, porque nós somos advogados. Candidato, Um grande abraço. Obrigado. E vote chapa 1, que é a chapa da grande revolução que vai ter nesse estado do Maranhão, eu à frente dessa ordem. Obrigada pela sua participação aqui na nossa sala de entrevista. O primeiro candidato aqui a prestar seus esclarecimentos, a compartilhar suas ideias e propostas. Muito obrigado e até a próxima.